Então, boa noite a todos. É com muita alegria que nós, trabalhadores do Irmão Francisco, recebemos todos vocês para a nossa reunião, virtual, agradecendo sempre a Deus a oportunidade, de estarmos aqui reunidos. Gostaríamos muito de estar presencialmente, mas como não é possível, nós continuamos o nosso trabalho virtualmente. E hoje nós vamos receber a Vilma, que atendeu o nosso pedido com muito carinho, e o nosso amigo Léo, que é trabalhador aqui do Irmão Francisco. A Vilma, como eu disse, é trabalhadora do André Luiz. Então, a Vilma vai falar para nós do capítulo 116 do livro Fonte Viva e Ensinar. E o Léo vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, itens 14 e 15, o tema Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o subtema é desprendimento dos bens materiais. Vilma, o seu tempo de falas é 15 minutos, tá? Até às 19h45. E o do Léo é até às 20h15. Então, eu vou fazer a prece e nós vamos dar início, então, à nossa reunião. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado, Senhor, seja o teu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos planos espirituais. O pão que alimenta o nosso corpo físico e o nosso espírito, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, ensinando-nos a amar e perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, Senhor, e livra-nos de todo o mal. Jesus querido, com esta prece, Senhor, nós damos início ao nosso culto do Evangelho no lar, pedindo, Jesus, o teu amparo, o amparo amigo dos benfeitores espirituais. Abençoa, Senhor, os nossos palestrantes da noite de hoje. Que a sua luz se faça entre nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Posso começar? Pode começar, fique à vontade, Vilma. Com muita alegria que eu recebi o convite da Eliette, muito obrigada. E a leitura de hoje é do livro Fonte Viva, o capítulo 116. Como a Eliette disse, é um livro do Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. É o capítulo 116, Ir e Ensinar. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente, viu? Pode falar, tá tranquilo. Tá. Ele começa com uma passagem evangélica, que é a seguinte: portanto, ide e ensinai. Quem disse isso foi Jesus, está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. E agora a explanação de Emmanuel sobre essa passagem. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública,
Foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe acolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propõe desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai, na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. É muito profunda, né, essa mensagem de Emmanuel e a maneira como ele colocou esse ide e ensinai aí. Jesus disse isso para os discípulos, né? E a gente pensa assim no ensinar, quem ensina, né? A gente sempre pensa que o mestre que ensina. E um mestre é qualquer indivíduo que ensina. E para ensinar, a gente precisa de várias coisas. Uma delas é o conhecimento. Não conseguimos transmitir, não conseguimos ensinar uma coisa que nós não sabemos, que nós não dominamos. E tem também o talento, a capacidade para ensinar, para transmitir. A gente ouve muitas vezes alguém falar assim, um professor, ele sabe muito, ele sabe a matéria toda, ele estuda muito, ele faz muitos congressos e tudo, mas ele não consegue ensinar, ele não consegue transmitir bem aquilo que precisa ser transmitido. E Jesus foi o mestre dos mestres, não é? Porque ele fez tudo com muita sabedoria, com muita sensibilidade. Ele tinha para ensinar, ele tinha o conhecimento, não é? Porque ele tinha todo o conhecimento das leis de Deus. Ele veio para passar isso para nós. Então ele tinha o conhecimento, ele tinha a paciência do mestre, porque sem paciência também nós não conseguimos ensinar. Ele tinha a humildade, que é uma outra coisa muito importante. Quando vamos ensinar algo a alguém, é não nos colocarmos superiores a essa pessoa, para que o trabalho seja feito com amor, para que o trabalho funcione bem. Quem está ensinando precisa de ter a humildade, né? E Jesus ensinou de várias maneiras, né? Ele falou, né, em palavras diretas, como no Sermão da Montanha, que foram ensinamentos diretos. Ele falou por parábolas, por analogias, né, coisas que marcaram. Ele falava de acordo com o entendimento do povo. Ele percebia se as pessoas estavam entendendo o que ele estava transmitindo. Né, as parábolas e as analogias são muito importantes, porque uma história prende muito mais a atenção, né? E essas analogias que ele dizia, tipo assim, perdoar 70 vezes 7, marca muito mais do que se ele falasse perdoar sempre. Né? A gente sempre grava isso, 70 vezes 7, quer dizer que é infinitamente, mas o 70 vezes 7 fica gravado. Né?
Agora, o principal ensinamento de Jesus, como fala Emmanuel aí na mensagem, foi o exemplo. Não é? Emmanuel fala assim, ele poderia ter enviado a lição através de emissários diretos, né? Ele poderia ter falado, mas não. Ele veio, ele nasceu pobre, ele trabalhou, ele ensinou, ele foi crucificado. Não é? Ele deu o exemplo. E através do exemplo dele, nós podemos perceber que nós, como pessoas humanas, somos capazes de fazer o que ele fez. Não é? Ele veio mostrar que, como ser humano de carne e osso, ele conseguiu seguir os mandamentos de Deus, que nós também conseguiremos. Né? Pode não ser agora, mas um dia nós chegaremos lá. E ele veio mostrar isso para nós. E outro fato interessante, no caso do aprendizado, no caso do ensino, é que ora nós somos mestres e ora nós somos aprendizes. E às vezes as duas coisas. Aconteceu um fato interessante com meu netinho há pouco tempo, que ficou gravado na minha mente. Uma coisa simples, mas ele me pediu para amarrar o tênis dele. Aí eu falei com ele, mas vem aqui que eu vou te ensinar como se amarra o tênis. Aí ele disse assim, não, vovó, eu sei como se faz, mas eu não consigo, eu só não consigo. Então isso, eu achei isso de uma profundidade que assim, sempre eu lembro disso. Saber, a gente sabe, né? Todos nós que estamos aqui presentes nessa reunião, nós sabemos o que é certo de se fazer. Nós sabemos o que Jesus vem ensinar e nós sabemos o que devemos fazer. Só que nós não conseguimos fazer ainda. Não é? E como é que nós vamos conseguir? Só tem uma maneira, que é através do exercício. Como nós vamos aprender a fazer a caridade se nós não exercitarmos? Não é? A caridade, a gente sabe o que é a caridade, é ajudar o próximo de todas as maneiras. Né? Não é só materialmente, mas de todas as maneiras auxiliar o nosso próximo, nós sabemos, só que nós ainda não conseguimos. Aí eu falei para o meu netinho, você só vai aprender se você exercitar. Se todas as vezes eu for amarrar o tênis para você, você nunca vai aprender. Você tem que ir fazendo e fazendo, e é assim que nós vamos fazendo. Né? A gente vai exercitando até fazer aquilo naturalmente, até que aquilo faça parte de nós. Então, na mensagem de Emmanuel, fala assim, ó, que como mestre, né, nós devemos saber ensinar, ter paciência e exemplificar. E como aprendizes, nós temos que exercitar. Só assim que se complementam as duas coisas, o ensinamento com o aprendizado, né? E uma coisa também muito importante é que quando a gente ensina, o aprendiz, a gente tem que ensinar para o aprendiz para que ele se liberte, não para que ele fique preso a nós. Nós temos que ensinar, falam assim, a gente cria o filho para o mundo, né? A gente tem que ensinar e não prendê-los a nós, não termos o domínio. É muito importante que ele se liberte e caminhe sozinho. Tem uma parte importante aqui no livro Senhor e Mestre, sobre isso, sobre o domínio, que eu achei muito interessante, que é assim, ó, domínio. Foge de exercer qualquer espécie de domínio sobre as pessoas. Não consinta que elas se tornem excessivamente dependentes de ti. Não as escravize ao seu modo de ser e de pensar. Liberte-as,
para que sigam seu próprio caminho. Transmite-lhes a tua experiência, mas não lhes cercees o livre-arbítrio. Quem ama não deseja vassalos a seus pés. E quem se conhece o suficiente jamais se permite idolatrar. Não é? Então vem aí novamente a humildade do mestre. Né? Nós não somos melhores que ninguém, né? Nem melhores e nem piores. Né? Então que a gente reflita sobre isso. Não vamos guardar o nosso conhecimento para nós, né? Que Jesus diz: ide e ensinai. Ele quer que nós ajudemos a divulgar a sua palavra, a exemplificar, né? A dar o exemplo dos seus ensinamentos. E isso que nós devemos seguir, porque Jesus, o principal de tudo que ele veio fazer aqui foi ensinar o amor. Não é que antes não tinha muito, existiam as leis, ele diz, eu não vim contestar a lei, eu vim fazê-la cumprir, ele veio mostrar como se cumpre. Então, o principal é o amor, que a gente continue fazendo, né, seguindo os caminhos do Mestre, com muito amor, com a caridade, porque fora da caridade não há salvação, e que a gente consiga divulgar o Evangelho aí com muito amor, com sabedoria e principalmente com a prática e o nosso exemplo. E é isso aí, muito obrigado pela oportunidade, agradeço imensamente. Fiquem com Deus. Ô, Vilma, nós é que te agradecemos, querida. Você vai poder ficar até o final da nossa reunião? Sim. Eu gostaria que você fizesse a prece de encerramento para nós, por favor. Ok, tá bom. Léo, pode começar. Léo, fique à vontade. Ok. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Então, vamos lá. Bom, as reflexões de hoje, elas estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, itens 14 e 15. E esse capítulo ele é muito rico e nos proporciona uma oportunidade enorme de aprendizado. Para mim, foi extremamente valioso essa oportunidade, porque falar de desprendimento dos bens terrenos, para mim, é muito caro. E vai nos ensinar, e me ensinou, a proporcionar o equilíbrio entre as coisas da matéria, que é o habitat no qual nós nos encontramos atualmente, com o habitat para o qual nós estamos destinados, que é o plano espiritual. Porque a essência nossa é espiritual. Mas o que me foi proposto refletir, e a partir dessas reflexões, que estão lá no item 14, com o título Desprendimento dos Bens Terrenos, e no item 15, Distribuição da Riqueza, é desafiador. No item 14, nós temos a instrução dos espíritos, que nos é dada pelo espírito de Lacordaire. Henri Dominique Lacordaire. Ele foi um padre, foi um educador, foi um deputado, foi um acadêmico, enfim, ele teve, enquanto encarnado, muitas atividades. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele registra 3 mensagens ditadas pelo espírito de Lacordaire. Uma delas fala sobre o bem e o mal sofrer. Uma outra sobre o orgulho e a humildade. E a terceira delas, que é a que nos é dada fazer as reflexões na noite de hoje, tem por título exatamente o desprendimento dos bens terrenos. E já no item 15, é uma lição também constante da instrução dos espíritos, que é feita pelo espírito de São Luís, que foi um dos espíritos que participou ativamente da codificação da doutrina espírita. Então, acerca do primeiro tema,
Lacordaire inicia o texto assim: o amor, o apego aos bens terrenos constitui um dos mais fortes obstáculos ao nosso adiantamento espiritual. E aí, meus irmãos, a gente se põe a refletir, se põe a indagar. Mas eu sou espírita, ou pelo menos acho que sou, né? Frequento a casa espírita e agora que as reuniões não estão sendo presenciais, estão suspensas, eu participo dessas reuniões de forma online, leio obras espíritas, ou, enfim, me identifico com o ensinamento. Eu tenho verdadeiramente consciência disso? Eu sei que eu sou um espírito que habita um corpo de carne. Corpo esse que é efêmero, que é perecível, e que a minha essência, essa sim, é espiritual. Portanto, a gente sabe que tudo que nós temos aqui é passageiro. Mas eu vivo, de fato, como se tivesse consciência plena disso. Ou, nos mais das vezes, eu me distraio, eu fico invigilante, eu me prendo, eu me apego excessivamente, de maneira desmedida, aos bens terrenos, esquecendo-nos de que tudo é passageiro. A gente sabe que tudo é passageiro, mas a gente vive como se tivesse consciência disso. A gente fala muitas e muitas vezes, tudo é passageiro. Nem mesmo esse corpo físico que a gente chama de meu, na verdade é meu, é nosso. Quando a gente desencarnar, ele vai desintegrar, né? Ele vai perecer, ele vai virar pó. E aí eu lembro daquela passagem das quarta-feiras de cinza, quando eu ainda frequentava a Igreja Católica e que ia receber a cinza, e o padre fazia a cruz na testa da gente e falava assim: lembre-se de que és pó, e ao pó retornarás. Isso dava até calafrio na gente. Hoje a gente já compreende, né, que é diferente. E, evidentemente, sabendo que a gente vai voltar ao pó, a gente não deve descuidar do nosso corpo físico. A doutrina nos ensina que devemos cuidar do corpo físico e do espírito, mas conscientes de que a nossa essência é espiritual e que não devemos nos apegar demasiadamente aos bens terrenos, porque nós estamos aqui de passagem. E é exatamente a despeito de estarmos aqui de passagem que me vem à mente uma historinha bastante difundida, bastante conhecida, que envolve a figura de um viajante. O viajante que estava ensinado dia e aí caiu a noite e ele não teve como retornar para sua casa. E aí ele tinha que procurar um lugar onde ele pudesse repousar. Mas aquele lugarejo era desprovido de pousada, era desprovido de uma pensão, enfim, de uma hospedaria que pudesse receber. Então ele indagou, como que as pessoas fazem em situação como essa? Aí informaram a ele, tem a casa de um monge aqui, que acolhe as pessoas que se encontram em situação tal como essa que você se encontra. Então, o viajante se dirigiu até a casa desse monge, lá ele foi acolhido, ele foi atendido, aí ele foi disponibilizado um leito, mas ele observou que a casa era completamente desprovida de móveis, tinha pouquíssimas coisas. Aquilo deixou o viajante intrigado. Ele então perguntou para o monge: mas você mora aqui, sua casa não tem móveis, ela é desprovida de móveis? Aí o monge falou: não, eu tenho sim, eu tenho o que é necessário. Tanto é que eu vou te atender na sua necessidade de hoje. E aí o viajante falou: mas é diferente.
eu estou aqui de passagem. E o monge pegou e falou, mas eu também. Então, veja bem que essa visão de passagem, do que é passageiro, do que é efêmero, do que é importante, ele variou. Variou da figura do viajante, da visão do viajante, para a visão do monge. E, embora seja tudo passageiro, nós temos que fazer um esforço. E o nosso esforço, o nosso aprendizado, tem que ser no sentido de identificar o que é essencial, o que é necessário e o que é o supérfluo. E aí, nas minhas reflexões, eu posso afirmar, sem medo de errar, que muitos de nós estamos dando muito mais valor ao supérfluo, superdimensionando o valor daquilo que o dinheiro pode comprar, em detrimento daquilo que não precisa de dinheiro para se adquirir. E aí vem os ensinamentos da lição. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Como é que podemos interpretar isso à luz da doutrina espírita? Porque não se trata, meus irmãos, de amaldiçoar a riqueza. A doutrina nos ensina. Na verdade, ser pobre, ser desprovido de bens materiais, não garante passaporte para o céu. E nem ser rico é garantia de destino para o inferno. Lógico que eu estou usando uma linguagem figurada, porque se é o inferno, nós já temos o conceito disso. E é perceptível que, enquanto algumas religiões parecem ter uma certa predileção pelos pobres, a doutrina espírita ela vem nos esclarecer que, se a riqueza fosse por si só um obstáculo absoluto à salvação, Deus, que é quem a concede, que é bom, que é justo, que é misericordioso, não a teria colocado na terra como um instrumento de perdição. A riqueza, por si só, não é um mal. E tanto não é que no item 7 desse capítulo, que a gente está estudando hoje, nós temos os esclarecimentos acerca disso, da utilidade da riqueza e acerca das provas, as provas que constituem tanto a riqueza como a miséria. Porque riqueza e miséria são provas que escolhemos. E aí nos vem à mente, né, aquela passagem evangélica na qual o jovem rico se aproxima de Jesus e indaga: Mestre, o que devo fazer para adquirir a vida eterna? E Jesus responde: não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não darás falso testemunho, enfim, cumpra os mandamentos da lei de Deus. E o jovem replica: mas já faço isso, mestre. Então Jesus propõe a ele: então vá, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Isso leva muitas pessoas a uma interpretação equivocada. Porque quando Jesus disse o que disse, na verdade, ele não estava estabelecendo como um princípio absoluto que cada um de nós tenha que dispor de tudo, sair distribuindo os nossos bens e que a salvação somente vai ser atingida a esse preço. Não é isso. A doutrina espírita, ela vem jogar luz, ela vem conferir clareza nessa questão. E vem ensinar que o apego aos bens terrenos é sim um obstáculo à salvação, mas que a riqueza por si só não é um mal. O mal não reside na riqueza, mas no mau uso que possamos, eventualmente, dela fazer uso. Ora, parece lógico, parece óbvio que se a riqueza somente produzisse males, Deus não a teria colocado na face da terra.
Isso tem que ficar claro para a gente. E isso não é uma conclusão que eu estou chegando por mim mesmo. Está lá, está expresso no item 7, no capítulo 16. Está escrito o seguinte: a riqueza é elemento de progresso e, se bem utilizada, é uma dádiva. Portanto, o malefício, o mal, está na riqueza mal utilizada. Na riqueza que não gera progresso, na riqueza que não gera desenvolvimento e que apenas nutre a vaidade, o egoísmo, a extravagância, a luxúria, enfim, os vícios. Então, quando se diz que não se pode servir a Deus e a Mamon, nós temos que ter claro, nós temos que ter em mente que isso não significa que o dinheiro é um mal em si mesmo. E que riqueza e Deus são coisas excludentes uma da outra. E que pobreza é sinônimo de humildade e proximidade com o Criador, porque não é assim. Né? Todos nós sabemos que dinheiro é uma necessidade, mas que não é tudo. E que não pode ser tudo em nossas vidas. Se existe algo de mal no dinheiro, esse mal está no que fazemos dele, de como nos relacionamos com ele. Afinal, eu sou dono do dinheiro ou o dinheiro que é meu dono? Então, essa questão gera até um certo conflito existencial na gente. E aí a gente vai ver que cristão não tem que fazer voto de pobreza, né? Pobreza não é sinônimo de humildade e nem riqueza é sinônimo de orgulho. Tem muito pobre orgulhoso, tem muito rico humilde e vice-versa. Não é uma coisa necessariamente sinônimo da outra. Mas quando se fala, e aí tem várias passagens evangélicas, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha que o rico ir para o céu, é porque, no mais das vezes, a gente sabe que o rico se apresenta orgulhoso, ele é orgulhoso dos seus haveres e muitas vezes se esquece dos seus deveres. Tem uma outra passagem evangélica que previdencia isso, que Jesus, em momento algum, repudiou o dinheiro ou a riqueza. Fala, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E qual que é a compreensão que nós podemos ter disso? Que Deus é o espiritual e César é o material. E que devemos cuidar de ambos, da matéria e do espírito, assim como cuidamos do corpo e do espírito. E quando se fala do verbo servir, servir a Deus e a Mamon, esse verbo servir aí vem nos dizer de uma relação de subordinação, que nós não podemos estar subordinados, que nós não podemos estar submetidos, que nós não podemos estar escravizados pelo dinheiro. Porque se assim for, eu não serei capaz de servir a quem é verdadeiramente o meu Deus e Senhor. Né? Se eu ficar escravizado pelo dinheiro, eu vou estar servindo a Mamon e não a Deus. E Deus não condena a riqueza. Nós temos que repetir isso à exaustão. O que Deus condena é o mau uso dos bens que Ele nos concedeu. E quando a gente os usa como instrumento de progresso, ele é abençoado. E daí nós sermos incitados a sermos desapegados, a exercitar o desprendimento. E precisamos saber que desapego não significa necessariamente que eu tenha que dar tudo que eu tenho. O que eu preciso é não me prender
é usar, é bem usar, é compartilhar, né? E a riqueza, seja como prova, seja como expiação, ela se associa aos talentos. A Vilma falou dos talentos. Os talentos que Deus nos empresta para a prática do bem. E Ele assim o faz, para que possamos servir aos nossos semelhantes. E não é por acaso também que a parábola dos talentos, ela está nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no livro Consolador, na questão de número 57, Emmanuel nos diz o seguinte: todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus, e cada qual deve aproveitar da forma mais exitosa possível os talentos recebidos, porque haveremos de prestar contas no além-túmulo do uso que deles fizermos. Ora, a riqueza é, portanto, um talento que Deus dá aos homens. E nessa condição, não convém fazer como aquele servo dessa parábola dos talentos, que tendo recebido um talento, o enterrou. Esse servo que enterrou o talento é o exemplo do avarento, em cujas mãos a riqueza é improdutiva. Mas aí a gente fica refletindo e vem, né, aquela pergunta: por que Deus, então, concede a riqueza a uns e a outros a miséria? Por que Deus faz isso? E a resposta, meus irmãos, ela está posta lá na questão de número 814. E a resposta é: para experimentar os homens de modo diferente, sabendo que essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos e que muitas vezes nelas sucumbem. Presta atenção. Nós que escolhemos, os próprios espíritos que escolheram vir na condição de rico ou de pobre. E aí eu tenho um primo que fala assim, com quem eu converso, mas não é possível que eu fiz essa bobagem de escolher vir pobre. Mas é isso mesmo, a gente fica a refletir. Nós escolhemos vir numa ou noutra situação. Mas ele é até muito espiritualizado. Mas certo é que Deus não condena a riqueza. Não condena. E assim como o talento é uma riqueza, essa capacidade que a gente possa ter, os talentos para exercer determinada profissão, para exercer determinada atividade, a gente tem que colocar esses talentos a serviço do nosso semelhante, a serviço do próximo. E aí, eu me lembro de uma palestra de Haroldo Dutra, que está disponibilizada na internet, que ele conta a respeito de um médico. Um médico extremamente talentoso, mas relapso, pouco comprometido com o seu exercício profissional. E que esse médico, ele trabalhava como plantonista na urgência e emergência de um determinado hospital. E ele, embora talentoso, embora um bom profissional, era negligente no atendimento aos seus pacientes. E quando em plantão, ele provocava um verdadeiro estresse na equipe, porque muitas vezes ele se refugiava lá no repouso médico, quando a situação não recomendava agir dessa maneira. Fato é que, numa determinada ocasião, aconteceu um grave acidente. E a presença do médico foi insistentemente solicitada pela equipe lá de socorro, do pronto atendimento. E ele demorou para poder se apresentar. Ele não agiu a tempo e modo de forma a socorrer aquela vítima. E quando ele se apresentou, já era tarde. Esse paciente já tinha vindo a óbito.
e ele tristemente constatou que essa vítima era seu filho. E aí, Haroldo Dutra conta que esse é um caso de um talento mal utilizado. Então, não só o dinheiro, não só a riqueza, mas também os dons que Deus nos dá devem ser utilizados em favor do nosso irmão, do nosso próximo. Então, deixando bem claro que riqueza não é o mal em si. E que, se bem utilizada como instrumento de progresso, como instrumento de desenvolvimento, ela é boa. O dinheiro, meus irmãos, ele compra muita coisa, mas é um chavão isso, ele não compra felicidade, de fato não compra. Ele não compra paz de espírito. Ele não compra o ar que nós respiramos. E a pandemia está aí para evidenciar essas coisas. E já está aproximando do fim, eu tenho mais um item para falar, que é a respeito da instrução dos espíritos, que está lá no item 15, que nos é dada por São Luís, e que é basicamente uma pergunta acompanhada de uma resposta. E que eu vou pedir licença aqui para poder fazer a leitura, e depois eu quero explicitar através de um casozinho prático. Está lá, no item 15, instrução de São Luís. Transmissão das riquezas. O princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida. Tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes, ou seja, a herança, ela pode ser transmitida aos seus descendentes? E aí vem a resposta. O homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos de sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando o julgue oportuno. Portanto, meus irmãos, o que nós podemos extrair dos ensinamentos dessas duas instruções? Riqueza, por si só, não é um mal. Nós somos meros depositários dessas riquezas, desses talentos. Nada é nosso. Tudo nos é dado por empréstimo. E a despeito dessa questão que envolve os bens de herança, a gente, infelizmente, constata na prática que a herança é, nos mais das vezes, e infelizmente, fruto de discórdia entre os herdeiros. Vou trazer aqui para vocês uma questão envolvendo um inventário. Um inventário que estava em curso, um monte mor significativo, os bens imóveis estavam até, de certa forma, fáceis de se partilhar, 5 herdeiros, mas 2 irmãs extremamente apegadas a uma questão que envolvia uma prataria. Prata, os castiçais, os outros móveis de estanho, e isso era fruto de uma verdadeira discórdia familiar entre essas 2 irmãs. E a coisa não se resolvia. Muito apego, não tanto pelo valor, porque tinha valor, sim, essa prataria tinha valor, mas mais uma questão sentimental, um apego mesmo.
Fato é que isso gerou uma briga na família. E uma irmã brigou com a outra, proferiu uns excessos verbais lá, e eu até presenciei essa discussão. Depois, essa irmã arrependida foi procurar a outra e pedir desculpas. A outra, com o coração ainda muito endurecido, não desculpou. O certo é que passou alguns dias e essa irmã veio a contrair Covid. E foi tendo o quadro agravado. E aí essa que, a princípio, não perdoou, ficou, como se diz, cortando um prego danado, porque não podia visitar a irmã, era Covid, o quadro foi agravando e foi entubada. E aí você já imagina o desespero que bateu. Ela procurou, falando que não sabe, que renunciava a tudo, que não queria mais nada, mas aí, vamos pegar com Deus. O fato é que, com medo, arrependida, ela passou a rezar muito para que a irmã se salvasse. E a irmã, felizmente, se salvou. E esse inventário que durava 5 anos se resolveu em 60 dias, porque foi a salvação da lavoura, porque aí foi chamada a atenção para raciocinar naquilo que realmente tem valor. E acabou que essa prataria não ficou para nem, porque aí a briga era para não ficar nem com uma nem com o outro, e ela já não queria, e foi um terceiro irmão que acabou ficando com essa prataria. Então, só para vocês verem que o que realmente tem valor estava sendo negligenciado e precisou de vir essa doença, esse medo de perder o ente querido, para eles perceberem que o valor estava em outra coisa. Meu tempo está estourando, são essas as reflexões, são esses os aprendizados que eu tentei passar aqui para vocês. Que Jesus nos conceda sabedoria, muita paz e muita luz a todos nós. E que passou muito bem, viu, Léo? Tanto você quanto Vilma, né? Foram lindas e proveitosas reflexões, nós agradecemos, né? Sempre essa boa vontade, né? De atender nosso pedido. Eu vou pedir para a Ana, se ela puder, tocar uma música, e em seguida, Vilma, você pode fazer a prece, logo após a música, você pode fazer a prece de encerramento. Eu agradeço a presença de todos e desejo a todos um bom fim de semana, um final de semana proveitoso e sempre com a presença de Jesus em nossa vida, em nosso coração.
Obrigada, Ana. Linda Ave Maria. Divino Mestre Jesus, agradecemos imensamente por estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos a equipe espiritual que acompanhou esta reunião. Pedimos bênçãos para os trabalhadores da casa, por todos que participaram deste estudo hoje e para os que também não puderam participar. Abençoe, Senhor, todos os que estão sofrendo nesse momento diferente do nosso planeta. Abençoe a equipe médica, os hospitais, todas as pessoas que estão sofrendo, os doentes, os familiares. Protegei, Senhor, a todos, os presidiários, os mendigos, todos que sofrem, e que nós consigamos seguir o teu caminho de luz e que aproveitemos esse estudo de hoje, que consigamos levar para a nossa vida, possamos exercitar o que aprendemos hoje. Aprendemos sobre o desprendimento. Vamos refletir essa semana sobre isso, sobre como estamos utilizando os nossos bens. Muito obrigado por milhões de coisas boas que temos a cada momento. Ajudai o Senhor a enxergá-las em meio a turbilhões. Agradecemos imensamente essa noite e pedimos ajuda. Pedimos que nos fortaleça para que não desistamos das nossas tarefas. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma noite eu agradeço a todos. Obrigada, Fernando, pela colaboração aí. Obrigados a todos. Uma boa noite. Boa noite, Obrigada, Gila. gente. Boa Boa noite, fica com noite. Deus. Boa noite.